Tu passou por academia, por exemplo? Talvez não. Só pra malhar. Cara, eu não tenho nem um ensino médio. É disso que eu tô falando. Então, vocês gostam de polêmica, eu vou falar uma coisa que não é culpa minha essa polêmica, Certo. tá? É do senhor Roger Scruton. Oh, excelente. Ele fala o seguinte, os nossos museus estão cheios de puro lixo. Como foi pra te ter contato aí com o pessoal do Pipoca Nanquim, pra poder ser chamado aí pro Arena? Como foi esses... Eu trabalhava como ghost com o Joey Bennett, e aí ele ia fazer o Arena, só que acabou que não deu pra ele, porque ele ia começar lá o Immortal Hulk, ele falou que não ia ter tempo e tal. Tem um cara, que ele é funcionário de um outro cara famosíssimo, de um youtuber, que ele alugou um andar no Twitter dele pra falar só de ti. Eu falei, foi mesmo, cara? Pô, e eu nem tenho Twitter. Cara, fofoca. é um cara que é rico e só joga Minecraft, pô. E o público dele, que o Pipoca Ninguém ficou com medo, é um bando de criança que assiste ele jogar Minecraft. Quando eu vi o vídeo do Pipoca lá, porque não sei o que, isso aqui antes vai ter que resolver outra treta do Lampa. Que treta que eu tô pedindo pra resolver? Fizeram um vídeo dentro do Pipoca Um Nanquim, vídeo do Pipoca Ninguém, falando de ti. me detonando. A gente tá aqui com Alan Patrick. E aí, doutores, Deus. tudo bom? Excelente. Se você não conhece esse vai cara, conhecer você vai agora. conhecer agora o talento desse... Cara, absurdo. Belém do Pará É a terra é a do terra dos talentos escondidos. Infelizmente. Infelizmente, porque a habilidade que esse cara tem com o desenho, com a arte dele, se ele tivesse em qualquer outro lugar do Brasil ou do mundo, porque o Brasil também não é muito diferente de Belém, se ele tivesse em qualquer outro lugar do mundo, Se ele estivesse na França, Na na Inglaterra, França, na Inglaterra, Estados Unidos, esse cara tá milionário. tava milionário. Esse cara Não tava- que ele não esteja agora, né? Não que ele não esteja agora, é Mas- milionário. Pode parecer que eu tô aqui babando ovo, mas vocês vão. A gente vai mostrar uns desenhos dele, vocês vão ver que esse cara é bom pra caramba. Mas te apresenta pro nosso público aí. E aí, doutores, tudo bom? Como é que vai? Meu nome é Alan Patrick, tenho 40 anos, sou esposo, pai, né? Eu posso dizer de 4 filhos, né? Que tá vindo a quarta aí. Olha aí. Eita, excelente. Não, crescer e multiplicar aí. Olha Nem aí, só tá de bom. desenhar viu o Alguém tem que pagar essa previdência. Falei disso hoje. Alguém com tem que meus pagar. alunos. É, cara, tá complicado. E assim, eu cito essa questão da paternidade da família porque o grande problema de você fazer coisas não tá na coisa que você faz, mas no porquê que você faz. Então, se você não tem uma motivação concreta, então provavelmente o meio do caminho, o resultado não vai ser lá muito interessante. Pode ser um pouco de qualquer forma. Então, por isso eu cito, né? Eu sou esposo, sou pai, sou católico, sou feio, sou icoaraciense, né? Mora longe. Longe. Não, depende do ponto referencial. de referencial, Não, né? hoje em dia. Belém que é longe pra Hoje você. em dia eu não sei se isso é tão relativo, mas não. Não, é longe. Eu acho que é longe mesmo. Então assim, sou de Coraci, que é o distrito aqui de Belém mesmo, né? Sou natural daqui, de Belém do Pará. Eu gosto muito dessa terra, apesar de que ela tá tão maltratada ultimamente, né? Não só pelo poder público, mas pela nossa própria desatenção, né? Com as nossas coisas. A gente terceiriza muito a nossa vida aqui, né? E é isso. E vamos lá tentar falar alguma coisa que ajude vocês a desmistificar, né, essa distância que há entre o produtor de quadrinho e o E o público, fã, né? Exatamente. E Alan, como foi que tu começou essa arte do desenho? Foi desde criança, como o pessoal geralmente diz? Foi desde 5 anos, eu desenhava, parará. Eu lembro exatamente a situação e o dia. O SBT, como sempre, tava fazendo uma propaganda absurda daquela série do Batman 66 do Adam West, né? Que o Batman ali todo meio palhação e tal. Dançando. E eu tinha em torno de 3 anos de idade. E eu lembro que meu pai também ficou no hype pra ver essa. Meu pai ficou no hype, coitado. Nem Meu pai essa palavra. ficou ansioso pra ver a série. Eu acho que ele tinha assistido na década de 60, né? Provavelmente. E eu lembro que na noite, que era a noite que passava, que começou a transmitir lá, eu vi, a abertura é desenho, porque a abertura é desenho animado, era animação. Aí quando eu vi que no meio das lutas, ele dava um soco, aparecia a onomatopeia, né, que são aquelas letras lá, ban, soc, tum, pof. Eu fiquei, nossa, os caras batem, aparece a letra. Aí eu fiquei, caramba. Aí eu não lembro se foi no meio do episódio, ou foi no final, eu falei, pai, desenha aí um Batman pra mim. E o meu pai tinha feito curso de desenho pelo Instituto Universal Brasileiro. Aqueles que vinha na revista Na em revista quadrinho. Instituto Universal, Universal. vai até... Aí ele fez esse curso, então ele desenhava, ele gostava de pintar quadro, mas ele trabalhava com pintor naval. Ele trabalhou pra Bacia Amazônica, pro estaleiro, né? Inclusive no quadrinho aí que eu fiz, no Arena, tem uma homenagem a ele, porque
tem um quadro que é escrito Café do Brasil. Então, essas sacas desse café, que aparecem em novela, em filme, foi meu pai que pintou. Nossa. Ele que transferiu. A marca ele não criou, né? A logo, mas ele que transmitiu pra saca. Pra saca. E em tudo quanto era lugar eu via, acho que, não sei se foi no Rei do Gado, na novela Renascer, que tinha negócio com café. Que Acho que é Renascer. acho que era o Berdinazzi mexia com café, uma coisa assim, não lembro bem. Sim. E eu lembro que aparecia umas tomadas que mostrava a panorâmica do local. E a minha mãe, olha o produto e o café lá, a saca do café que teu pai pintou. Foi, pô, bacana. Aí ele tava ali na fissura pra ver. Aí quando eu vi, eu disse, bom, faz pra mim, pai. E aí o Batman. Aí ele foi fazer, eu falei, não, pai, não é assim, é assim. Aí eu desenhei. E aí quando eu fiz, eu disse, cara, eu sei desenhar. A partir daí pra mim foi uma evidência. Ninguém me falou, aí eu não parei nunca mais. Eu lembro que ali na infância ainda, quando eu ia pra algum lugar que eu não tinha acesso a papel nem a lápis, eu me dava febre, eu tinha psicossomatia mesmo. Porque eu era muito ligado à questão do desenho, eu não saía pra brincar na rua. Depois de uma certa idade que eu fui começar a jogar bola na frente de casa, essa coisa toda, que eu gosto também, né, dessa interação, mas eu desenhava muito, todo dia, e o máximo de tempo que eu podia. Na escola, então, foi um bom momento, porque eu podia matar a aula para desenhar. E foi aí, por isso que a escola foi boa, porque eu aprendi de fato alguma coisa. A desenhar. E sempre passava de ano, né, que era melhor. Porque isso é uma coisa que a gente tem que entender, né? A coisa da imagem, do imaginal, ela te ajuda com as outras coisas que você tem que desenvolver. Então, a questão da cognição, né? Não adianta você aprender que 1 mais 1 é 2 sem saber o porquê que é 2. E quando você trabalha uma arte liberal, como música, né? Eu também sou músico, né? Eu estudei canto lírico. Aí, isso vai te ajudar com as outras coisas mais ordinárias. A matemática, com a física, não que eu seja bom em nada disso, tá? Mas te ajuda, porque você começa a visualizar e começa a ter um recurso, uma espécie de ferramenta que te ajuda a compreender as outras coisas, que elas por elas talvez não conseguissem se transmitir pra você, né? Não sei se eu fui claro. Sim. E eu lembro que eu fiz e não parei mais, né? Aí na época, eu lembro que na minha infância, o que pertencia a esse contexto ali era o Jasper, o Changeman, Lionman, Jiraiya, então eu desenhava muito esses tokusatsu, esses Metal Man, né, que fala. E depois veio Power Ranger, essa coisa toda. Tartaruga Ninja pra mim era febre. Era febre. Até aqui, isso, pode pra deixar quem não conhece aqui já. Tem uma vela pra acender aí? O cara tossiu. O cara tossiu. É isso, é? O cara tossiu. Isso é uma heresia, você sabe, né? Sim. Aí o que acontece? Então eu era maluco por Tartarugas Ninja. Eu lembro que, até comentava com minha esposa, nós tínhamos uma televisão em casa, laranjada, preto e branco, daquela que você muda pra tec, pá, já tirei desse. Tu tem que ter uma certa força no braço, né? E eu assistia lá, Tartaruga Ninja, todo mundo preto e branco, né? E eu, uma vez voltando da escola, tinha uma casa, a janela tava aberta e a TV era colorida. Assim. Nossa, a máscara do Michelangelo era laranjada, meu. Foi a mesma reação que eu tive quando eu descobri que o Máscara era verde. Foi mesmo? Foi, eu não sabia que o Máscara era verde. É sério, cara? Eu não sabia. E o pior que eles falavam, cara, se bem que a Tartaruga também falava, né? Essas coisinhas verdes e tal. Mas quando eu vi, não, a máscara do é roxa, do outro é azul. Nossa, isso mudou minha vida. Mais que a escola, eu tava voltando da escola. Tava nem aí. Aí era isso, então eu desenhava igual um louco. E aí, já vou engatar nessa questão do quadrinho, né? Porque eu acho que eu desenhava muito, um caderno do catecismo lá da igreja era só Tartaruga Ninja. É o destruidor, meu Deus, é o demônio, é o Satã. Não é o demônio, o demônio é o Krang. É o Krang, exatamente. É o arauto. Aí o que acontece? Eu participava de grupo de igreja, sou católico, como eu falei, e uns amigos que frequentavam lá colecionavam quadrinho. E foi que eles conheciam Carlos Pou, que é lá de Coraci, que é um artista muito bom. Queremos você aqui, Carlos Pou. Entrar em contato com ele. E eu conheci o Carlos e comecei a fazer uns trabalhos lá com ele e comecei a virar auxiliar dele. E uma coisa que me salvou foi que quando eu li o trabalho do Carlos, eu disse, olha, o Carlos, ele a meu ver, ele é insuperável. Então, eu não posso me comparar a ele. Então, eu só posso ser o melhor que eu puder. E aí foi que começou meio que a jornada. Eu peguei os desenhos, tudo que eu tinha, joguei numa fogueira. Nossa. Isso aqui é passado, isso aqui não interessa mais. Aí
A partir de agora que a verdade nos libertará. Aí eu conheci o cara, comecei a receber a influência do John Buscema, aquela galera, né? Foster, José Luiz Garcia Lopes. Eita. São José Luiz Garcia Lopes. Meu Deus, só a nata. E esse pessoal ali da década de 90, não, quadrinho foi até década de 80 e de lá pra cá nada serve. Aí Humberto Ramos do 2000 não... Pelo amor de Deus. Humberto Ramos. Olha o Jaspion aí, deixa eu ver. Ele vai confundir com o monstro. Aí o que acontece? Eu não olhava muito porque eu entendi uma coisa. Vou dar um exemplo mais recente. O pessoal fala, o Ivan Reis é muito bom. E cara, mas... Pô, Ivan Reis é John Buscema. Se existe um John Buscema, por que eu vou olhar o Ivan Reis? Aí o John Buscema, mas John Buscema é arte renascentista. Se existe o Michelangelo, pra que eu vou olhar o John Buscema? Exatamente. E eu fui puxando o fio. E hoje as minhas referências são esses caras, né? Michelangelo, Caravaggio. Mestres. Porque eu entendo de duas formas. Eu tô mudando um pouco o assunto, desculpa, mas é arte do mesmo jeito. É porque assim, eu entendo de duas formas. Você tem um conteúdo e a maneira de aplicar o conteúdo. Então, o Caravaggio, como você tem Michelangelo, Rafael Sanzio, Donatello, todas as tartarugas ninja ali da Renascença, o Da Vinci, já falei, Bernini, toda essa galera que tem o conteúdo clássico, de uma reprodução daquilo que é na natureza de forma forte, é o conteúdo. Como fazer para transmitir isso para o quadrinho? Aí eu vou para os tradutores, Foster, Buscema. Então, que é esse o problema que eu já via. Pô, mas me angustia um pouco, porque eu vejo o Buscema desenhando pra caramba, o Kirby, que pra mim é o... De fato ele é rei. Inclusive tem ali bastante coisa do Kirby. Que bom, né? Ali tem a biblioteca do Kirby. Ali. Não, eu tenho as mesmas revistas. Essa tem que ter. Essa coleção é interessante, apesar que a tradução ela é bem de qualquer forma, né? Vamos pelo desenho. Enfim. Esquece. Não, é só... Kamandi aí que tá sendo publicado. Pois é, isso ainda não tem, hein? Kamandi. Aí o que aconteceu? Me angustiava, porque eu olhava o trabalho dos caras e dizia, pô, mas como fazer pra desenhar que nem esses caras? Que se eles fazem, dá pra fazer. Aí que eu fui entender, pô, mas o John Buscema não tinha um John Buscema pra olhar. Ele não tinha um Kirby pra olhar, porque já era contemporâneo. O que ele olhava? Era os caras lutando boxe, na academia. O Garcia Lopes desenhava os caras no bar, enchendo a cara. E eles foram, ou seja, eles praticavam a mesma arte clássica que os artistas clássicos praticavam, só que nas escolas, ou com um mestre, né? E os caras, não, o método é o mesmo. Eu não tenho, o Garcia Lopes, não sei se ele teve um mestre ali que esteja, olha, faz assim e tal. Mas o método foi o mesmo. Observação. Ou seja, aí eu vou falar uma coisa que algumas pessoas podem considerar polêmica, mas assim, é uma coisa que é verificada. O quadrinho não tem nada a oferecer. O quadrinho, ele é o fruto. O quadrinho é onde deságua a arte. Então você tem que absorver a arte, ver como os grandes tradutores do quadrinho, né? Neil Adams, Garcia Lopes, que é o John Buscema, Foster, Al Williamson, Alex Toth, Jean Paul Leon, que faleceu há pouco tempo, que é um cara que era contemporâneo, mas felizmente nos deixou, que é um discípulo do Alex Toth. Então, como esses caras traduzem para dentro do papel que você vai desenhar? Né? Então essa é a função. É por isso que o quadrinho por si só ele não tem o que oferecer. No entanto, você pega a música, a primeira arte liberal é a música. A música é uma coisa que não tem esse que não seja tocado pela música em algum momento. Não existe esse ser humano. No campo religioso, no campo secular, sabe? Não tem. Só que você pode pegar a música, harmonia, melodia, ritmo, todas as métricas da música e fazer, sei lá, um funk que não tem melodia, que não tem harmonia, usando tudo isso. E você pode pegar um quadrinho que, como eu falei, não tem nada a te oferecer enquanto princípio e fazer algo grandioso, né? Então é por isso que eu falei que é polêmico, mas aí eu vou me redimir nesse sentido. Isso depende da cultura da pessoa que vai praticar. Por isso que tem tanta polêmica a respeito do quadrinho mainstream, né? Que ele tá ruim, que ele não tá vendendo, que ele tá enfadonho, ele não tá prendendo o leitor. Ele não consegue fazer frente à internet, aos videogames, né, que estão com caramba aí, qualidade gráfica. E aí o que acontece? Isso tem a ver com cultura, porque quadrinho não é copiar alguma coisa simplesmente que alguém já fez. É o que você sabe. Eu sei isso, eu vivi tal realidade, eu vivi em Belém, eu tive acesso ao Carlos Paul, ao Bennett, ao Jadson, a não sei quem. Como é que eu vou traduzir isso pro papel? Tá entendendo? E a gente vê hoje uma molecada que ela começa, a caneta digital, pá, e... meu Deus, eu ganhei $20. Pois é, mas quanto... Porra!
E aí, Que né, legal. eu toco no bar, 30 reais. Mano, isso é um desserviço, amiguinho. Sabe? É um pouco a mesma lógica. Então acontece que essa falta de verificação de onde vem o que eu quero fazer da minha arte, pra onde eu quero que ela vá, é um problema que eu já notava lá na minha adolescência. Eu comecei a trabalhar com o Carlos, eu tinha em torno de 16 para 17 anos. A gente fez muito trabalho para os Estados Unidos, aqui pro Brasil. A gente fez, ele fez lá o Super Powers para Dynamite, que na época o Alex Ross estava ali encabeçando, né? Pegou os personagens da Era de Ouro que estavam em domínio público e lançou. Aí o Carlos foi quem desenhou ali os primeiros arcos, né? Aí eu fui fazendo ali o Ghost pra ele. E é isso, a gente foi fazendo muita coisa, fez muita coisa mesmo. Depois também com o Joey Bennett, aí em Coraci eu trabalhei com todo mundo. Em Belém praticamente eu trabalhei com todo mundo. Acho que um ou outro que eu nunca auxiliei, mas com o resto eu trabalhei com todo mundo. Tu faz da arte final ao rascunho? Não, eu faço tudo. Tudo. Pintura. Até pintura. Pintura, assim, o meu trabalho com pintura ele é artesanal, eu uso mesmo tinta e pincel. Como hoje em dia o Alex Ross trouxe de volta isso, né? Essa coisa do cara querer pintar arte para quadrinho. Mas assim, durante um bom tempo a arte digital imperou ali. Hoje ainda ela é a primeira coisa que se pensa, né? Porque é mais rápido, talvez, né? Sim, é mais rápido, apesar de que eu acho que é bem problemático em alguns momentos, mas é mais rápida, é mais barata, né? Para a indústria vale mais a pena. Mas assim, eu faço do layout, tanto que eu sou contratado por alguns desenhistas para pegar os roteiros deles, interpretar e layoutar. Aí entrego para eles vão lá e desenham. Né? Então, porque essa profissão de ghost, né? O que é o ghost? O ghost, ele é o cara que ele vai trabalhar com um desenhista fazendo a mesma coisa que o desenhista faz. Não é o auxiliar. O auxiliar ele é um cara que ele tá em condição de aprendiz também. Então ele tá ali trabalhando, faz uma coisinha ou outra, ali cenário, Chapando de preto. de preto, faz calungas, que são as figuras pequenas e tal. O Ghost não. O Ghost é o cara que ele normalmente é um técnico. Vamos colocar assim, né? E às vezes você até sabe mais do que o desenhista que ele tá auxiliando. Né? É tipo aquela história, você tem uma empresa que tem uma máquina de impressão absurdamente grande. Você aprende a operar, mas você não sabe consertar. E provavelmente o cara que você contrata para consertar sabe consertar e operar. Ou seja, ele sabe mais do que você. Então o Ghost é mais ou menos isso. E aí o que acontece? Eu trabalhava como Ghost, né? E nesse caso, quando você faz o layout, você é o Ghost do layout. Ah, mas o cara pode fazer o layout e querer que eu deixe o lápis que nem o dele. Foi a maioria dos casos, né, até hoje que eu fiz. Bom, então você é um desenhista, um Ghost de desenhista. Ah, porque eu tenho que finalizar aqui uma história, mas eu não vou dar conta por causa do tempo, sei lá, é muita demanda, eu vou contratar alguém para finalizar comigo, finalizar para mim, eu vou pagar um valor para ele, eu pago integral, sei lá. É o Ghost da arte final. Então o Ghost ele pode atuar em várias frentes. Cor. Entendeu? Então, no Japão isso é estabelecido. Lá, você pega um quadrinho lá, sei lá, um Naruto da vida, pode contar que ele tem 4 ou 5 pessoas naquela página trabalhando. Com certeza. No mínimo, né? No mínimo. E o autor... o trabalho é semanal, lá uma coisa absurda. Não, é absurdo. Produção, né? Problema mental direto, assim. A gente teve o Kentaro Miura aí do Berserk aí morrendo também de tanto trabalhar, coitado. Não, tem gente lá que produz uma parte, se interna, sai pra produzir outra parte e volta a se internar, que nem o vocalista do Radiohead lá, né? Isso é um mercado horrível, né? A gente já pensa que, por exemplo, o cara trabalhar em 20 páginas, 22 por mês já é complicado, já é puxado. Hoje em dia sim, hoje em dia é. E outra coisa, isso não é no Japão um problema do mangá. Isso é um problema da cultura japonesa. Do trabalho ali. Exatamente. Porque o mangá é legal, os caras aprendem na escola. É por isso que você não vai ver um monte de brasileiro fazendo mangá no Japão. Porque, se eu dou aula pros caras aqui, pra eles aprenderem a fazer esse trabalho na escola, com todo um aparato, não sei o que, por que eu vou contratar um cara que faz um pseudo mangá e vou chamar ele pra cá? Vou chamar ele pra jogar bola. Exatamente, pra ensinar futebol. O Zico. Exatamente. Judô, jiu-jitsu, essa coisa. E é isso, eu trabalhava de Ghost, né? Assim, foi uma escolha que eu fiz, porque isso me permitia de fato viver a arte do quadrinho mais do que se eu fosse um desenhista titular, onde eu teria que estar ali servindo a necessidade da editora, né? Desenhar aquilo que eu não quero, e sendo que como Ghost eu conseguia trabalhar, ganhar dinheiro e desenhar. Agora é aquela história, para ser Ghost eu tinha que ter um preparo muito grande.
eu tinha que ser capaz de desenrolar tudo que me colocasse na minha frente, né? Ou seja, não tem o desenhista titular, ele é um cara que ele vai estar sempre perseguindo a moda. Ah, a moda agora é Madureira, vai pegar o Madureira, todo mundo, pé grande, olhão, sei lá o que. A moda agora é Lex Sosa, ih, lascou. Agora é o Brian Hitch, agora não sei o que. O Ghost não tem dessa, ele é o cara que ele fica só observando. E vai. Ah, o cara não conseguiu, beleza, vamos lá. Ele levanta e vai. A gente teve também uma época aí da Image, né? Aquele traço Image que todo mundo chegou a pegar ali. A Image foi uma das piores etapas do quadrinho mundial e uma das mais necessárias. Com certeza. Isso é muito interessante que se diga. Porque sem ela, a pilantragem corria frouxa. Não que hoje não corra, né? Hoje corre, mas assim, um recado foi dado, né? O Jim Lee e companhia ali. Jim Lee nada, né? Rob Liefeld, esse cara. Nunca falei mal dele. É o cachorro louco. Nunca falei mal do Liefeld. Esse cara é o meu herói. Colocar a foto aí do Capitão América aí com o Do peitão. peitão. É arte do Liefeld. Maravilha isso aí. Totalmente anti-anatômico. Não contrataria ele para ser o chefe de finanças da minha casa, mas. Exatamente. Mas assim, foi um recado que eles deram, né? Eles precisaram chacoalhar o mercado porque muito abuso era cometido com o desenhista. E os caras, assim, estavam fazendo milhares de dólares ali, sem parar. E, pô, e como é que fica a nossa situação? O próprio Jack Kirby, a mente ali, tá, o desenhista principal da Marvel, ele não tinha original. O original ficava pra editora. Ele não ganhava nada com isso. A editora, se quisesse vender e ganhar a custa dele, vendia, ganhava. Realmente ele ficou anos ali. Limpava chão com a arte dele, cara. Isso é uma coisa que acontece muito. Eu gosto muito, então o músico que eu mais gosto é o Johann Sebastian Bach, né? E o Bach, assim, o cara ele foi extremamente impopular na época dele. Assim, anos depois da morte dele, a mulher dele ele ficou mendigando na rua, ele morreu cego. Uma situação lastimável, os filhos aí, de qualquer forma, não teve como deixar um seguro pra ninguém. E o pessoal usava as partituras dele pra embrulhar peixe na feira. Do cara que, sem ele, você não poderia tocar um violão na praça, porque ele criou o método temperado. Que é o método que permite você tocar em várias tonalidades no mesmo instrumento. Sem isso, você teria que afinar o piano pra ré, pra tocar uma música em ré. E teria que reafinar pra tocar em dó. E por aí vai. E o Bach foi lá e mexeu na questão da física, né? E aproximou tudo. E hoje a gente pode tranquilamente botar um cavaquinho embaixo do braço e sair tocando aí na esquina. Graças a ele. Então, e o cara que teve esse tratamento aí post-mortem, né? Só depois de muitos anos... O músico achou e disse, pô, isso aqui é genial, mano. Que negócio é esse? E ela, uma pergunta pessoal, eu vejo que tu é muito ligado na questão clássica das artes e de música. Quem são, assim, os teus não vou dizer ídolo, que é muito forte a palavra, mas assim, tuas influências na arte e na música. Quem que tu admira muito o trabalho? Na música, o Bach é o Jack Kirby da música pra mim. Então você sabe que no quadrinho quem é o primeiro, né? Porque o Bach tem 3 características. Ele a complexibilidade da arte dele. Parece que a música dele não vai acabar nunca. A outra, a beleza. Tem aquela música Air. É muito reproduzida. É uma das músicas mais bonitas da história. E é dele. É do século XVIII a música. Parece que a música é moderna. Exatamente. E, pelo que eu já citei antes, o sistema temperado, que pra mim foi assim, o maior benefício. Contribuição, né? Pra mim, depois do padre lá, esqueci o nome dele agora, que deu nome para as notas musicais, né? o Guido d'Arezzo. O Bach foi o cara, né? E depois teve o Beethoven, que criou as orquestras grandes que a gente conhece, né? E por aí vai. E Mozart. Gosto muito. É uma curiosidade sobre o Mozart, né? Eu gosto porque... Por que esses caras são gênios? Porque todo mundo fala, esse cara é gênio, esse cara é gênio. Mas por quê? Fala aí pra nós, que a gente quer saber. Por que o Mozart é gênio? Se tu escutar a música do pai dele, o Leopoldo, tu vai ver que é idêntica à música do Mozart. Então tu vê que com quem ele aprendeu foi com o pai dele vai, sacana. É o pai do Michael Jackson, né? O pai do Mozart foi a mesma coisa. Bora que a gente vai viajar ali pra França pra tocar, mas como? Cala a boca. Vai. E você reclama muito de pôr no lugar do cavalo pra puxar a carroça. Aí então o que acontece? A música é idêntica, só que tem uma brincadeira na música do Mozart que assim, é incrível. É um movimento nas escalas que ele faz. Ele pega a música do pai dele e recoloca as coisas no lugar. Aquela música lá, a Pequena Serenata Noturna, né? Pam, 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 pam. Uma vez eu vendo uma orquestra tocar na minha frente, eu fiquei observando, né? Quando você destrincha os instrumentos, quando você tira, isola no teu ouvido, é besta a música, é música de criança.
Tchan, tcharará, tchan, tcharará, tchan, tchan, tchan. O baixo fica. Pam, 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 pam. Nossa, isso é música de circo, pô. Exatamente. Isso aí eu ouvi nos Trapalhões. Efeito cômico, né? Pois é, só que quando tu junta, mano, é impressionante. E só gênio consegue pegar o mínimo e te entregar algo grandioso. Né? Aí fazendo paralelo com o quadrinho, o pessoal. Mas Alex Toff é muito simples. Pois é, amiguinho. Mas tu entende que o cara tá bocejando, que ele tá sentado, que ele tá andando, que ele tá correndo, que ele tá batendo. Expressivo. Exatamente, o cara. E aí, adianta ficar riscando pra no final. Mas tá faltando alguma coisa, tá faltando que você mude de profissão. Cara, ele trouxe ali uma página original, a gente vai mostrar o quadrinho dele. Aham. Porque, calma, tem polêmica, vai ter polêmica. Tem. Eu trouxe um presente pro pessoal do Alpha, Vai que ficar é uma... comigo lá em casa. Essa daí que vai ficar contigo, rapaz. Vai ficar aqui no cenário, aqui, como, vamos como modular. eu sou uma pessoa religiosa, pra mim deve ser feito como o rei Salomão. Tem que partir no meio, entregar uma parte pra Olha, eu cada um. concordo, corta bem aqui. A mãe é ele, então. Sou eu, ó, me dá. Eu fico com a parte de Fica baixo. com ela inteira, mas não faz isso com meu filho. Não faz isso. Aqui, Lindo, ó. ó. Olha a perfeição da arte do cara, né? É a página original, ele desenhou aqui mesmo. É outra situação aqui. E me diz uma coisa, aqui, uma dúvida mais técnica. Tem um lápis azul aqui, justamente na borda. Grafite azul. Nele aqui tu usa grafite azul, já é lápis direto. Aí eu usei o lápis direto porque na hora de escanear, o grafite azul, por mais que ele não apareça tanto na luz, mas eu não queria que tivesse nada. Sei. E então eu já passei a lápis direto. Aí eu finalizava lá a pincel, usava um lápis dermatográfico para gerar um degradê em algumas partes, como aqui, por exemplo. Que é um lápis específico. Lápis dermatográfico? Dermatográfico. É um lápis que ele tem uma textura bem pastosa e ele não sai com borracha. Ele é como se fosse um lápis, sei lá, 8B. Entendi. Que é bem pastoso, bem escuro, mas ele não sai. Ele é feito para esse tipo de efeito aí. E um aguado de aquarela para dar o tom de cinza. Aguado de aquarela. A de nanquim não tem aí. Não usei, porque esse papel opalinho ele não recebe bem. E o traço? Olha o traço, as linhas aí. O traço é nanquim? É nanquim, tudo é nanquim. Lindo demais aí. Tudo nanquim. Tem alguma marca que tu usa aqui? Não, aquele Trident de R$10. Cara, ontem eu comprei pra honra e glória de Deus Pai o nanquim indiano. Com os amigos a gente rachou ali. Vamos comprar o nanquim indiano ali, vários ml. Que vai durar garrafão. Que ele é muito bom. Ele tem uma textura Da Talens, forte. né? Da Talens. Eu não lembro que é qual meio amarela a coisa dele. Eu não lembro, era branco a embalagem. A garrafa. Só que aí parecia preta, porque ela é transparente, né? E aí, mas eu uso Trident, eu uso todos esses aí, né? Porque a questão não é bem o material, né? Se você sabe aplicar as coisas, isso passa tranquilo, despercebido, Entendi. né? E aí a minha grande questão é a seguinte. Eu estudei /estudo, tá trancado na UFPA, o curso de artes visuais. E aí tem toda uma questão sobre o artista passar ou não passar pela academia. O artista, ele só é artista se ele se formar na academia, tiver o papel de e diploma. tiver o diploma na parede de que ele se formou como artista visual. Ou tu passou por academia, por exemplo? Talvez não. Só pra malhar. Cara, eu não tenho nem um ensino médio. É disso que eu tô falando. Então, vocês gostam de polêmica, eu vou falar uma coisa que não é culpa minha essa polêmica, Certo. tá? É do senhor Roger Scruton. Oh, excelente. Ele fala o seguinte, os nossos museus estão cheios de puro lixo. E ele fala o seguinte, mas por que as pessoas engolem essa situação? Porque existe uma etiqueta com um preço. Então o que acontece? O que é arte? Aí ele vai dar uma definição. A arte é tudo aquilo que te eleva, que te entrega beleza e te redime. Ou seja, ela tem um efeito prático na tua vida. Quando tu tá diante da arte, a ordem ela te é entregue, mesmo que parcialmente. Uma vez eu achei dois vídeos no YouTube chamado Geometria Secreta. Que eu tava pesquisando sobre iconografia bizantina, que eu pratico também, né? E eu achei uns vídeos onde eles mostravam a questão geométrica de todos os períodos artísticos. É impressionante. Capaz, quando eu acabei de ver esse vídeo, que eu botei a cara fora da janela e disse, nossa, tá tudo errado isso aqui. Tudo feio. Tá tudo errado. Explodir a Berredos aqui e refazer. Sabe? Pega o orçamento do BRT. Então assim, por quê? Porque a arte ela tem esse poder de te devolver redenção. Ela te devolve pra ti, ela diz, não, calma, nem tudo é culpa, nem tudo é ruim, mas aqui tem que resolver, aqui tem que ajustar. Ela te entrega a justiça, ela te ajusta, né? Eu não sei se um diploma te ajusta. Essa é que é a verdade.
Então eu fico me perguntando, onde está o diploma do Oriano Suassuna, do Beethoven, do Mozart, Exato. do Michelangelo? Sócrates, Platão, Aristóteles. Neymar. Menino Neymar, hein? Menino Ney. 40 anos nas costas Só aí. fera, só fera. Tu tá entendendo? Eu tô entendendo. Eu tenho uma teoria sobre essa questão que, claro, existem profissões que o diploma ele é altamente indispensável. Medicina, direito e tantas outras. E mesmo assim podem ser burladas, né? Nesse Sim, sentido. sim, nesse sentido sim. Mas existem algumas, por exemplo, pra mim, arte e filosofia são coisas que na academia tu estuda a filosofia e tu estuda a arte. Não necessariamente tu é um filósofo, não necessariamente tu é um artista. Exatamente. Só que muita gente vai pra universidade estudar arte, artes visuais, sai de lá achando que é um artista. Muita gente vai pra universidade estudar filosofia, sai de lá achando que é um filósofo. Não, você estudou filosofia. Você estudou arte. É um não professor, né? É um isso, professor. não necessariamente você é um artista ou um filósofo, só que vai meter isso na cabeça desse pessoal. Isso aí você percebe no campo da religião, a gente sabe aqui, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Tem muitos escândalos, às vezes, com padres que são envolvidos com questão de pedofilia. Porque o pastor ali se envolveu num escândalo de corrupção, ou se envolveu com a mulher de outro não sei quem e tal. Porque temos que... Bom, tem as soluções a curto prazo, justiça, essa coisa toda, tem que envolver mesmo. Só que aí eu me pergunto, o seminário de onde um padre sai, ele vai formar o quê? Padre ou ser humano? Pela lógica, o cara já tem que ir ser humano pro seminário. E o que a gente vê chegar muitas vezes é um bando de gente com um problema assim, antropológico grave. Quero ser padre. Aí, beleza, aí o cara consegue ir burlando. Já tem muitos casos de gente que consegue assim passar os, 8, 7, 9 anos ali da sua formação, sufocando uma situação em que quando o cara se ordena, escancara. E aí? O problema é o sacerdócio? Não. O problema é aquele ser humano mal amanhado, como disse no Nordeste. O problema é a antropologia mal vivida, é o caráter mal formado. A mesma coisa acontece com essas pessoas. Tem essa lenda urbana de que todo mundo deve ser intelectual. Não lembro se é o Sócrates ou Aristóteles que fala que tem as mentes que pensam e as mãos que trabalham. Nem todo mundo vai ser filósofo. Exato. Nem todo. O cara na Idade Média, ele tava lá no arado dele. Mas e aí? Eu vou pra universidade, criar esse negócio da universidade? Porque aqui eu acordo 6 da manhã, se eu acordar 6h30 não muda a vida de ninguém. Eu vivo a minha vida, eu rezo pelo padre, o padre reza por mim, a gente vai vivendo aqui, beleza. Não vou. Aí chega o filho dele, pai, eu quero ir. Vai, meu filho, vai, deixa o saco. Então o que acontece? Os caras tinham muito claro a questão vocacional. O direcionamento, porque a vida humana, parece-me, porque por onde que você vê se a coisa é boa ou ruim? É pelo fruto que ela dá. Porque em pleno... Eu não suporto essa frase. Em pleno século XXI. O que tem de tão bacana no século XXI que é melhor que qualquer outra época? Eu acho que não tem muita Porque coisa aí. que eu saiba, o homem medieval ele era adequado à Idade Média. Sim. O homem das cavernas ele era adequado aos É o mesmo pensamento que a gente tem aqui. O nosso convidado de hoje é o melhor. Oxi, é adequado para o momento. O cara do século XXI, ele é tão bitolado que ele acha que é o melhor momento da história da humanidade. O tempo inteiro, esse problema. Então o que acontece? Ele inventa a roda naquele momento. Aí o que acontece? Tá lá o pessoal de Woodstock, porque não sei o que, o mundo tá errado, a gente aqui tá certo. Faz sexo aqui todo mundo. Droga. Toca aí, Jimi Hendrix, se quiser não toca também. Aí chega o Antônio Gramsci, mas olha rapaz, vamos usar esse povo aí. E aí o resto é história. Mas a questão toda é o seguinte, é que essa prepotência, essa arrogância, ela atrapalha demais o processo civilizatório, que todo mundo gosta de citar tanto. Porque é aquela história, se você já sabe, o que você tem a aprender? Se você já é, o que você tem a ser? Nada, né? O pessoal gosta de filosofar por aí, tá aqui um ponto filosófico bacana. Uma vez, conversando com um amigo, só pra fechar essa parte, eu tava vendo aquele programa que tinha, Qual é o Seu Talento? E aí foi um trio de dançarinos lá chamado The Efeitos, o nome do grupo, de 3 caras. E eles misturavam dança de rua com aquela dança do robô, aquela dança meio pausada, tipo break, né? Nossa, assim. Cara, era aquele do Mortal Kombat? Não, era muito parecido, mas era mais solto, eles passeavam mais no cenário. Os caras eram muito bons, muito bons. Aí eu fui comentar com um amigo meu, cara, porque eu vi um cara, os caras dançam muito, empolgadão ali. Alan, tu é ralado. O que foi, pô? Que foi? Me todo alegre.
Pô, os caras lá na orla do Cruzeiro, tem um monte de moleque. Tu não quer prestigiar os caras? Peraí, quer dizer que eu sou obrigado a não gostar do trabalho bom, porque tem um pessoal que, não, eles são ruins, os caras são bons. Desculpe. Quem fez? Era um desenhista também? Não. Ah, Era tá. uma pessoa desse Já meio. imaginaria, já Era ia, do meio da música. já ia apostar algumas fichas aqui. Então assim, eu sou totalmente contra essa coisa. Temos que valorizar o Regional, trabalho, o regional e o nacional. Eu sou totalmente contra isso aí. Tem que valorizar o que é tem bom. que valorizar o que é bom. Sobretudo porque eu, pessoalmente, acho que tem muita coisa boa. Antes do nosso papo, vocês comentavam, não, tem muito talento escondido. Ah, não, foi no início, No velho. início. Muito talento escondido. Não, a gente tem que valorizar o que é bom, porque tem coisa boa, justamente. Tem, muita. Tem que parar de ficar com esse negócio. Olha, mas o músico tal tomou a bênção do músico da MPB consagrado tal. Nada a ver. E por isso ele pode tocar na boca de ferro aí, né? Por exemplo, um exemplo que eu gosto de citar. O Léo Lins foi cancelado há um pouco tempo, né? Porque ele fez uma piada de muitíssimo mau gosto, né? Vamos colocar assim. Só que ele falou o seguinte. Porque fica assim, o humor tem limite? Qual é o limite do humor? Eu falei, olha, o humor não tem limite, mas o lugar onde ele é feito tem. Eu falei, pô, tá aí, essa definição é interessante. Porque se eu não quero ouvir piadas nesse teor, eu não vou no show do Léo Lins. E pronto, acabou. Pronto, acabou. E ele falou uma outra coisa depois que complementa o raciocínio. Ele falou, eu não vou fazer uma piada num programa à tarde, que eu sei que é visto por várias pessoas que estão ali por causa de outros assuntos, que eu sei que vai chocar. Eu vou fazer lá no meu show, no meu stand-up. Mas aqui no programa, sei lá, da Márcia Goldschmidt, no programa Encontro com Fátima, Sim. não sei das quantas, eu não vou fazer essa piada. Tá entendendo? Porque ninguém é obrigado a ouvir esse negócio. Eu fiquei engraçado isso, né? Porque, ao contrário, o pessoal que fica aí vasculhando os outros te obriga a ouvir fulano de ciclano na boca de ferro. Tá entendendo? Então assim, o cara é cancelado por um absurdo que ele falou. Mas, peraí, só porque a outra coisa soa menos absurda, eu sou obrigado a escutar, então, e se eu não quiser? Né? Ah, porque é mais tocada na rádio. Sim, mas quem que tá pedindo isso aí? É Tá o aí o- jabazão que rola lá. Tá aí o pai de Zé de Camargo pra provar que a coisa não é bem, né? Quem viu os filhos de Francisco sabe o que eu tô falando. Que a coisa não é tão espontânea nem orgânica assim. Então assim, é complicado isso, porque o pessoal que geralmente tá perseguindo os outros aí se remói com aquela coisa dentro dele mesmo. Geralmente isso acontece, né? E isso é um problema. Essa coisa do sancionar algo porque o fulano ali é gabaritado, técnico. E tu falou, né? Ah, o cara vai estudar filosofia, se acha filósofo? Não é filósofo, né? Ele estudou filosofia. Se ele se tornou um filósofo, é o caminho que ele vai fazer Depois de tudo isso. com todo aquele conteúdo que ele absorveu. E provavelmente só vai fazer depois de muito tempo. Mesma coisa a ser artista. O cara que se forma numa faculdade de artes visuais, ele pode vir a ser um excelente artista no futuro, ou logo depois que se forma, ou durante o próprio curso, ou até antes. Mas não é o fato dele ter passado pela universidade que fez dele um artista. Exatamente. Ser artista, assim como ser filósofo, assim como ser músico, é muito mais do que passar ali por uma escola, por um curso. Uma vez o Joey Bennett me contou que quando ele foi fazer a universidade, o professor falou, cara, acho que era arte visual, também não lembro Da bem essa arquitetura, né? Era arquitetura. Aí o cara falou pra ele, professor, olha, não tem o que fazer aqui. Tu já sabe. Foi um bom conselho esse, né? Então assim, faltam pessoas que queiram ver o organismo da sociedade, né? A verdade das coisas e orientar os mais jovens para essa questão. Olha, meu amigo, antes de você ter um diploma, tenha juízo, porque isso vai te dar a divisa entre o que é bom e o que é mal, o que é verdade e o que é mentira, e por aí que vai, né? Por isso que o cara vira tão bem sucedido, aí se mete com uma mulher que tira tudo dele e mete ele na cadeia, ou vice-versa, a mulher bem sucedida se mete com um cara que agora sim vou cuidar da minha vida amorosa, aí arruma um cara, vai lá e mata ela e não sei o que. Uma desgraça. Porque a humanidade está decadente nesse sentido. Não é se tu é formado ou não. Um dia desse um padre chamou uns amigos meus, eu não sei se foi na catedral ou na bateria, e falou, gente, vocês ficam aí querendo fazer universidade, fazer um curso técnico, cara. Sim, Aí tu vai te formar, vai te falar do teu consultório. Aí o diabo do teu ar-condicionado queima. Que é o teu amigo advogado que vai consertar? Não tem quem faça esse serviço hoje. Então o serviço do dia a dia. Aí o que acontece? Você vê um monte de médico, advogado, engenheiro, arquiteto, tudo rodando no Uber. Porque todo mundo tem que ser engenheiro, arquiteto. Não, gente. Né?
é ruim trabalhar do Uber? Não é isso. A questão toda é que quem sabe talvez fosse uma terceira via, a via real da vida daquele cara, né? E ele estaria satisfeito lá. Eu, como desenhista de quadrinho, por exemplo, o pessoal, às vezes, muita gente me procura, eu tenho DeviantArt, né? Você faz arte erótica? Não faço arte erótica, não faço. Então eu dispenso mesmo, porque não faz sentido eu não ter um princípio antes de ter um trabalho. Sim. Não faz sentido. E essa é a única atividade financeira, no caso, para se sustentar? Ou... Até que a minha única atividade, a minha atividade financeira dentro do campo da arte, ela é um pouco variada. Eu faço card, eu faço pin-ups, a gente tem leilões na internet que a gente participa. Sim, mas sempre voltado pro vídeo dessa tua arte. Sim, a questão da música, eu nunca quis entregar essa questão das finanças. Eu sempre deixei mais do lado da expressão religiosa mesmo. Hoje em dia, eu até penso em ter um trabalho nada a ver com quadrinho, um investimento, né? Ontem eu bati um papo com os amigos, a gente podia ver uma outra, porque assim, infelizmente nós temos uma cultura no Brasil que é assim, sei lá, inventarem uma pandemia de Tuxina. Aí, bora fazer o lockdown. O que acontece? O que é item de primeira necessidade? Comer e beber. Arte não, religião não. É cortado logo. Mas pra que tu quer comer e beber e ficar louco? Porque o que te tira da loucura são essas outras coisas. Quer ficar vendo? Temos que ficar vivo, o vírus tá aí, não sei o que. Não, meu amigo, aí tu é estado de nervo, filho. Tu não tá servindo mais pra nada, já morreu, só tu tá falando ainda. Tá entendendo? Porque tu perdeu a noção da tua vida. O teu estado de... E eu fiquei muito preocupado. No início dessa pandemia, eu falei pra minha esposa Ana, né? Eu falei, Ana, eu sou muito preocupado com a psique das pessoas. Vai ficar extremamente abalado. E aí, foram chegando as notícias, né? Surto psicótico, suicídios. Que assim, e não foi repercutido, porque não pode dar errado o processo, não pode dar errado. Pode criticar, falar que deu tudo que foi feito deu certo. Maravilhoso. O que eu gostaria de ver as provas, mas deu certo, né? Enfim. Inclusive, aí nessa questão a gente vai entrar na polêmica que envolve um grupo aí de eu quero famoso. Outra coisa. Não, mas eu tenho uma questão que é muito importante também, porque a gente vê grandes estúdios e grandes empresas voltadas para a arte, dando muito certo fora do Brasil e tipo assim, fazendo milhões, contratando artistas, dando emprego para artistas, às vezes contratando até artistas aqui do Brasil também, porque aqui no Brasil falta, né? E eu vejo que muitas vezes falta essa iniciativa de coragem de empreendedores que admitam esse risco de pegar seu dinheiro e colocar no fogo numa empresa que trabalhe com arte. Entendi. Por exemplo, a gente tem o Maurício de Souza, lógico. Mas é a empresa dele. Mas tu vê outra empresa de quadrinho? Não. Não tem. Tem o Maurício de Souza. Isso que tu tá falando serve de ponte pra questão da polêmica. Estúdios de animação. Sim. Tem um ou outro, mas... Sendo que os animadores brasileiros são monstruosos. Muito bons. Muito bons. O mercado estrangeiro absorve todos eles porque eles não ficam aqui, porque não tem onde trabalhar. O Carvalho lá de Coraci, que é amigo do Carlos Pou, do Volney, é muito bom, cara. Ele trabalha com animação também. Né? Por que tu não vê o nome desse cara repercutido aqui? Pois é. Parece que ele tá. Eu vi que ele tava fazendo trabalho pra fora do Brasil com alguma coisa aí. Isso serve de ponte pra questão, entre aspas, polêmica, porque assim. Eu fiz o trabalho com Pipoca e Nanquim. Pode até pegar aí também. Aí. Tá aqui, olha. A gente fez o Arena. Que na verdade Mostra não. pra câmera. É só pra esclarecer. Aqui, Esse trabalho aqui. Certo? Adquira o seu. Olha aí, pode fazer o jabá, pode fazer o jabá. O dinheiro não vem pra mim não, né? Então o que acontece? Eu fiz o trabalho, eu vou até me corrigir, com o Alexandre Calari, porque esse aqui é um projeto pessoal, é um projeto do Alexandre Calari, chamado Arena, um projeto que ele vinha marinando já há muitos anos. Eu entrei na empreitada com ele, resolvi fazer o desenho, as ilustrações do álbum, e foi lançado pelo Pipoca e Nanquim. Explica primeiro o que é o Pipoca e Nanquim. Pipoca e Nanquim é uma editora que na verdade tinha um canal na internet já há alguns anos e tiveram a intenção de lançar quadrinho, e aí depois de um tempo eles resolveram virar de fato editora e trazer
trabalhos. E aí o primeiro deles que relançaram. O primeiro trabalho deles foi o Espadas e Bruxas aqui. Maroto. Que é do Muito Esteban bom. Maroto, que é uma das minhas influências também. Excelente. Junto com Frank Thorne, Alex Toff, John Buscema, dessa seara mais de capa espada, mais clássica, né? Então o que acontece? Eles têm um canal no YouTube e tem uma editora. É uma editora chamada Pipoca Nanquim, homônima, né? E eles, depois de um tempo, resolveram que iam lançar o Arena pela editora. O Calarite, não, eu vou lançar pela editora Pipoca Nanquim. Durante a produção do Arena, e aqui eu preciso citar que pessoas de viés ideológico antagônico, né? Um cara mais à direita, outro mais à esquerda, sei lá, eles vinham me questionar, né? Pô, mas tu vai trabalhar com esses esquerdistas? Os caras são apoiador de não sei quem. Aí eu falava, olha, esses esquerdistas são empreendedores. Sim. E antes de você ter uma ideologia, você tem que ter um chão embaixo do seu pé. Bom, então você consegue perceber, né? Que do início até então, Pipoca Nanquim, eles têm ali uma progressão, tem um crescimento e tem uma estabilidade enquanto editora, né? Tem um público consolidado e tal. O que acontece? Isso é um problema para muita gente, porque, como eu citei antes, né? Se você não toma a bênção do músico correto, você também não pode ser músico. Você vai ser perseguido, você vai ser cancelado, você vai ser um monte de coisa. Se você não, hoje, infelizmente, no Brasil, se você não toma a bênção do editor, vamos colocar assim, correto, você não pode estar lançando. E tudo que você faz organicamente é mal visto. Então hoje existem grupos de quadrinho feitos para falar mal do Pipoca Nanquim. Tem páginas no Instagram para falar mal do Pipoca Nanquim. E eu não sei até onde eles sabem disso. Haters. O problema porque o hater hoje ele é muito subestimado. Porque o hater é um ser humano que existe, uma pessoa que tem ali toda uma, né? E assim, o que eu via? Eu dizia, bom, tem um monte de gente que detona o trabalho dos outros. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que propor uma situação onde que na hora que o cara vai detonar o meu trabalho, ele não tenha muitas entradas. Então eu preciso que o Arena seja muito bem desenhado. Eu sei que o editorial vai ficar muito bom, para que na hora que ele for questionado, o cara tenha que inventar algo absurdo. Ouvi críticas do tipo, mas o cara ele emula o traço de outros artistas. Isso aí é um demérito? A tua crítica é essa? Porque para você emular uma coisa que outra pessoa faz, você tem que dominar o que você faz. Exatamente. Eu emulo o que os outros fazem, obrigado. Os rostos daquela mulher lá é muito Manara. Obrigado. Manara eu acho que é bom, né? Então o que acontece? Então, quando eu fiz esse trabalho, então muitas pessoas vieram me questionar, mas tu vai fazer trabalho com esses esquerdistas, de iPhone, comunista, não sei o que. Eu falei, cara, mas esses caras são empreendedores. E eles estão criando um ambiente real. E aí nesse sentido não interessa muito a tua ideologia por hora, porque para você ter uma ideologia, você tem que ter um chão para pisar e aonde plantar essa ideologia, aonde deitar ela. Se você é mais à esquerda, mais a liberal, mais à direita, mais conservador, mais isso, mais aquilo, você precisa ter um chão consolidado, né, para poder, se for o caso de estar falando, estar vivendo essa coisa, né, e não há isso no quadrinho no Brasil, não há. Existe ali quase que um monopólio, não sei se voluntário ou involuntário, que é a questão do Maurício de Souza, né? E tal. Ele faz o trabalho dele lá, a empresa dele faz o trabalho deles lá. Só que não existe outras frentes que digam, olha, agora nós temos uma indústria. E, para além da questão industrial, tem a questão identitária. Porque tu olha para o Japão, tu vê o mangá. Tu olha para a Coreia, tu vê o manhwa. Tu olha para os Estados Unidos, tu vê o comics. Pra França tem bande desenhar, pra Bélgica tem o quadrinho franco-belga, pra Itália o fumetto, pra Portugal a banda desenhada, e pro Brasil tu vê o quê? Gibi. O gibi. Poderia ser. Mas o que é o gibi? Qual é a cara do gibi? Não tem essa cara. Não tem. É o Maurício de Souza no final, ficou sendo a cara. Ficou sendo ele. Pois só que aí que tá. Porque mesmo que você force a barra dizendo, não, o Maurício de Souza então é o estilo do Brasil, mas fica a lacuna, entendeu? Tu sente que, mas é só isso, cara. Só ele. Como é que um país desse tamanho tem só isso? Tem só isso. É impossível, isso não é normal. Porque aí vamos lá pra questão do comics. Pega os Estados Unidos. Tudo bem que tudo lá é o comics, mas cara, a DC não é Marvel. Se você tem por um lado o Jack Kirby como ali a cara do
traço do ali, punch, do traço da Marvel. Por outro lado, tu tem a elegância do desenho do Garcia Lopes, ali dando a direção do que é o que a DC faz, né? Então você vê nuances. Aí veio a Image, que é de lá também, que dane-se, a gente vai brilho, cor, luzes, carnaval. né? Já é uma terceira vertente, tá entendendo? Que exagerava a Marvel, exagerava de si, e tome cor, e tome não sei o que, rachura pra cima e pra baixo, pega o estilo do Minola, põe do avesso, esse tipo de coisa, né? E aí vieram os quadrinhos mais alternativos também ganhando espaço, como a Image hoje em dia, né? Tem o The Walking Dead, que é um absurdo sucesso lá, e quadrinhos nessa direção, que tem uma característica mais europeia e mais do mangaka também. Conseguiu entrar e criar uma outra vertente. Tanto você olha para os Estados Unidos hoje, tu tem, sei lá, 3, 4 vertentes diferentes. Aí o Brasil, o Maurício de Souza, nada contra. Eu cresci lendo isso também. Mas é só isso. Sabe? Então o que foi o Flávio Colim? O que foi o Mozart Couto? O Eugênio Colonese? O Shimamoto? Jaime Cortez. Pois é. Esse pessoal tava errado, então... Tem até aí, ó, Fronteiras do Além, que o próprio Pokémon Nankin puxa aí, ó. Exatamente, lançou. Publicou, né, resgatando essa obra do Cortez aí, com quadrinhos de terror na época ali, né. Umas obras absurdamente de qualidade que a grande maioria, né, desconhece. Conhece a pessoal dos anos 80, 70, 80, exatamente. A minha análise é que pra mim, o Brasil tem boas sementes, mas não tem uma terra boa. Que não conseguiu florescer, por quê? Aí entra o problema que... Olha, eu costumo dizer o seguinte, eu tenho muita dificuldade em achar que os problemas de um assunto têm sua origem naquele assunto. Pra mim, tudo tem uma premissa. Certo. E a premissa dos problemas relativos ao quadrinho não tá no quadrinho. Volto a dizer, por que o padre chega todo errado no seminário, quando se torna padre e escancara? Porque ele já estava errado como ser humano. Então assim, o que faz com que eu não encontre espaço num país desse tamanho para publicar o meu quadrinho? Aí entram... O pessoal não lê? Não sei se o pessoal não lê. Porque eu lembro de muitas vezes estar no ônibus... sim. O brasileiro, de uma forma geral, não lê. Sim, mas o quadrinho de todo esse cenário, se você pegar, sei lá, 100% de tudo que era consumido em leitura, o quadrinho tinha uma boa parcela. Porque você via o pessoal com uma Tex no ônibus, uma Turma da Mônica enfiada no bolso de trás. Eu lembro de ver muito essa coisa. Geral. Super-herói, então, na década de 90, meu irmão, era pra cima e pra baixo o Jim Lee ali. Super Aventuras Marvel. Super Aventuras Marvel. Homem-Aranha e X-Men na década de 90 no Brasil. Aqui em Belém, então, meu irmão. Jim Lee, Mark Silvestre, essa galera. E o povo, e os leitores conheciam o nome dos desenhistas. Então, houve ali uma abertura. Mas o que fazia com que a coisa, ela se ficasse um pouco, sabe, você vê... o quadrinho, a história do quadrinho paraense, sabe, a gente sente cheiro de mofo. Sabe? Porque aí, vamos ter um evento aqui, vamos chamar não sei quem pra fazer um bate-papo do quadrinho paraense. Cara, mas esse cara fez bate-papo na década de 80, mano. Nossa, ele devia estar dando aula de crochê já. Tá entendendo? Alan, então tu acha que ele não pode produzir? Ele pode, mas assim, não produziu lá, não produziu depois, não tá produzindo. Tá fazendo o que da vida afinal, cara? Isto aqui é trabalho. Né? Uma vez me falaram que o Carlos Pou, numa evento aí de quadrinho, ele falou o seguinte: olha, Turma da Mônica é feito para criança, mas não é feito por criança. É feito por pessoas que precisam trabalhar, que precisam ganhar seu dinheiro e empreender o seu serviço ali. E o pessoal tem que entender que isso é sério, cara, isso não é brincadeira. Né? O americano que tu tá fazendo lá $50 o trabalho para ele, o pensamento dele é outro, não é como o do brasileiro. Tá entendendo? O pensamento da lei é empreendedorismo mesmo, tá entendendo? A cultura deles é um pouco assim. Então você vê que é um problema que ele é anterior à questão do vou fazer quadrinho, vou entrar no seminário, vou ser cozinheiro, vou ser filósofo, vou ser, sei lá, carnavalesco, sabe? É tudo anterior a isso, né? O problema todo é um pouco humano mesmo, sabe? O Belém é um lugar tão... Tem um apelo artístico tão forte, tão absurdo, uma história com a arte. Então, eu cantei no coral do Congresso Eucarístico. Nós gravamos o CD com a missa do Congresso Eucarístico da década de 50. Eu ouvi, eu li as partituras lá, tava ensaiando, falei, essa é a missa da década de 50? Pô, tem missa no Vaticano que não tem esse poderio aqui, bicho. O que aconteceu com a gente? Exatamente. Onde a gente se perdeu? Pois é.
Porque parece o canal 19, as missas hoje em dia lá do Coraci, pô. Tá entendendo? Então, assim, o que aconteceu com a gente, cara? Mas aí voltando a essa questão aqui, só pra gente, já passamos aí já de 1 hora, tá? Já, mas aqui o nosso papo vai correr, porque a gente marca 1 hora que é o nosso horário ali já... Pra começar a encerrar. Começar já... Ir pro final. Caminhando para o fim, né? Já os nossos 70% pronto ali. E essa questão do como foi pra te ter contato aí com o pessoal do Pipoca Nanquim, pra poder ser chamado aí pro Arena, como foi esses... Eu trabalhava como Ghost com o Joey Bennett, e aí ele ia fazer o Arena, só que acabou que não deu pra ele, porque ele ia começar lá o Immortal Hulk, ele falou que ia ter tempo e tal, o orçamento não era muito bom também. E aí eu vi aquele monte de layout lá, aquele thumbnail, né? Aí eu falei, pô, cara, eu vou fazer isso aqui. Aí, porque eu vi o esforço do Kalari na época, ele correndo atrás pra fazer acontecer. Aí o Bené falou, não, eu te coloco em contato com ele então. Aí falou com ele lá rapidinho, aí ele pediu meu trabalho, mandei lá algumas coisas. Ele falou, é isso. Fiz os primeiros esboços, lápis, é isso aí. Aí fui fazendo, foram 4 anos, porque o Arena não pagava minhas despesas. Penso que até que uma das coisas que não foi chamariz para outros artistas que foram procurados antes é a questão do valor mesmo, né? E eu falei pra minha esposa, olha, isso aqui não vai dar pra viver, eu vou ter que me desdobrar um pouco, fazer isso e outras coisas pra poder realizar essa obra aí. Porque eu queria, era um investimento para que se fundasse, porque o Pipoca Nanquim, o que eu notava? Eles tinham muitas vertentes na editora, mas não tinha uma vertente puramente comercial. Tipo, o Arena é essa oportunidade. Aquela coisa meio Mazzucchelli, meio, né, do quadrinho ali da Super Aventuras Marvel, que tinha muitos esses heróis mais pé no chão, né, Demolidor, Viúva Negra, Electra, mais urbanos. E o Arena tem esse apelo um pouco, é uma história urbana, por isso o traço tem esse apelo, né, Frank Miller, essa coisa toda. E aí, foram 4 anos dessa produção. Nossa. Devido a essa... Cara, durante a pandemia foi complicado, porque eu não podia... Não tinha onde comprar lápis, pô. Porque mandaram fechar tudo, né? E eu lá, e agora? Como é que eu vou trabalhar? Então teve muito atropelo, assim, muito mais eu consegui fazer. Saiu como eu gostaria, né? Com a força que eu gostaria. Do início ao fim, com a mesma consistência. A história, né? As propostas que eu fiz foram acatadas aí, tá? As páginas coloridas e tal. As homenagens ao Kirby, ao Frazetta, que eu queria fazer, foram feitas, né? Nascimento de Vênus ali. Aquilo ali foi legal. Lindíssimo aquele quadro. E foi assim que eu comecei a fazer o Arena, que eu fui desenvolvendo lá com o Alexandre. O roteiro, ele tinha sido decupado pelo Bennett, porque era um roteiro de cinema, não era um roteiro de quadrinho. Então ele leu e foi imaginando as thumbnails como thumbnail de quadrinho, né? E aí foi a partir disso que eu fui lá mudando, adequando, fazendo as coisas para virar isso aí. E me diz uma coisa, essas páginas coloridas, eu me lembro de ter assistido um programa do Pipoca Nanquim, que eles tinham comprado, né? O Alexandre Kalari tinha comprado os originais. Ele comprou essa aí. A do Lobisomem, então, tá contigo ainda. Não, eu vendi. Droga. Droga. Eu tenho 2 páginas coloridas só. Que é o close deles, quando ela pede que ele arregace lá o batistaca, que ele tá no colo dela. E aquela quando ela tá toda quebrada, que ela aparece na porta dele. Sei. Essas 2 eu possuo. Só que assim, da história em preto e branco mesmo, eu tenho muitas, assim. Muitas ainda. Porque, assim, eu confesso que no final aqui do quadrinho, né, fica até a propaganda aí, que é muito realmente bom o Arena. Eu fui ler não esperando, assim, muita coisa. Eu fiquei assim, não vou ter hype nenhum, porque eu quero curtir a história. E a história te prende, que tu lê ela do início ao fim rapidinho. Meu Deus, que é muito bom isso aqui. A última luta, tu fica dá na cara dele. Exatamente, vai, tu fica torcendo. Você que gosta do rock e tal, é um prato cheio aqui realmente de MMA, você gosta de arte marciais, é um filme, é um quadrinho muito e muito bom, que você se pergunta por que não virou filme, né? É um roteiro de filme, de uma minissérie. Agora o storyboard tá pronto, né? Já tá pronto aqui, ó. Sim. Ó, essa daqui, ó. Essa aqui já passou, essas cenas finais aqui já? Eu acho que essa já foi. Já foi. A outra ainda não foi. Ó. Muito lindo. Tá aqui o Kirby e o Buscema, né? Aí temos as referências aqui que ele põe, tá né? Cheio, tá cara. cheio, né? Até o Ivolanda tá aí. Essa do beijo aqui que tu disse? Sim, essa ainda tá por lá. Olha lá, ó. Já vai conversar, vamos conversar aí. Opa, estamos aqui. Vamos conversar aí depois em 9. Aproveitar que não tem a Tsunami mais. Ixi, hoje não é.
E aí tu falaste que tinha alguma polêmica envolvendo isso. Isso. Vamos nesse ponto. O que aconteceu lá Que no houve? Pipoca e Nanquim? O que aconteceu foi que em dezembro, porque o quadrinho foi lançado, se não me engano, em janeiro. Em dezembro, o Alexandre me procurou, porque tava essa história de vacina, né? O pessoal da religião da vacina, o pessoal Dia da vacina. do outro pessoal que era considerado Ku Klux Klan, né? Porque... Exato. Excelente. Aí começou essa briga por causa de vacina. E aí, algumas pessoas falaram, porque o cara é anti-vacina. Porque não sei o que. Aí o Calari... Falaram que tu era anti-vacina. Que eu era anti-vacina. Mas isso quem que tava falando? Pessoal da internet. Só que é um pessoal específico. Opa. Que é o que explica toda... Que, assim, o próprio Tocananquim talvez não saiba isso que eu vou falar. Aí o que acontece? Exclusivo. Aí o que acontece? Começaram a falar de negócio de antivacina, não sei o que. Aí o Calari veio conversar comigo sobre isso. Não, porque tinha um boato acontecendo, não sei o que. Eu falei, olha Alexandre, deixa eu te explicar uma coisa. Eu tenho 3 filhos. Eu fiz uma conta de cabeça na hora. Se eu for juntar o tanto de vacina que eu já dei nessas crianças, dá mais de 50. Que nada, eu fui fazer conta com a minha esposa, dava 70. Nossa. Outra coisa, eu tô cansado de vir no pronto-socorro com a minha esposa, com a minha filhinha de colo, com dor na perna, Agora, 2 dias atrás, a gente veio do posto, ela tomou 4 de uma vez. Dor na perna, dor no bracinho, às vezes da febre, porque tem reações, né? E eu falei pra ele, outra coisa, o sistema brasileiro de vacinação é o melhor do mundo. Você já viu como é a vacinação no Japão? É uma cartela com todas as vacinas de uma vez. A criança quase morre, só volta a morrer, cara. O que acontece? Eu tenho um problema com esta vacina que estão dando, porque por um acaso eu li as bulas. As bulas médicas e as bulas que vêm pro público. E eu não gostei muito do que eu li lá. Eu acho que eu tenho o direito de decidir, Claro. segundo o educador dos meus filhos, como educador dos meus filhos, se eu vou dar ou não botar eles a correr este risco. Como eu tinha falado, né, há um tempo atrás, aí, antes da gente começar aqui, teve há uns anos atrás uma polêmica com uma vacina que estava dando um problema de... Eu não sei se era tolerância à lactose, é um problema com a lactose. E aí eu sentei com a minha esposa... Uma vacina já estabelecida, né? Estabelecida. E eu falei... E tava dando algumas crianças, muitas crianças esse problema. E a minha esposa e eu falamos, olha, mas e aí, como é que a gente faz? Porque tá dando essa história aí, né? Aí ela falou, olha, mas a vacina é eficaz para a doença. Ela protege. Eu falei, bom, então o risco aqui, apesar de que ele é menor do que a eficácia. Então vamos dar. Enquanto que muita gente não deu essa vacina. E eu falei, então Alexandre, eu não quero dar uma vacina nos meus filhos. Eu não quero tomar essa vacina. Apesar de já ter tomado todas as vacinas, minha esposa toma todas as vacinas, meus filhos tomaram todas as vacinas e nós somos anti-vacina. Pra mim isso é um problema matemático. Eu acho que 70 é maior que 1. Ou não é mais, né? Ou a questão aqui é Bolsonaro, é Lula, é Haddad, é o quê? Eu tô um pouco me lixando. Porque o Bolsonaro não educa meus filhos, o Lula também não. O risco quem vai correr depois somos nós. A consequência somos nós que... E a gente tá vendo, né? A gente tem acesso a laudos que estão saindo aí internacionais e tudo mais. Hoje a bula da Pfizer tá sendo obrigada a colocar situações que estavam negligenciando, a justiça já obrigou a colocar, né? Coisas a problemas sérios do coração e outras coisas, enfim, né? Eu não vou entrar nessa questão de vacina, porque a pessoa pergunta, mas tu é formado? Aí, né? Volta. Cadê esse diploma? Como se só formado soubesse ler e interpretar uma bula. Pois é, exatamente, né? Incrível. Aí, o que acontece? Aí ele me perguntou assim, mas tu pretende fazer algum vídeo pra explicar? Eu falei, não devo nada a ninguém. Tá, então, essa pessoa que te cobrou isso era alguém de dentro do Pipoca e Nanquim? Foi o Alexandre Calari. Calari. Ele veio me conversar comigo pra entender. Ele veio conversar contigo porque ele viu o bafafá na internet sobre essa tua questão. Estavam algumas... Porque assim, essas empresas só tem que entender uma coisa de uma vez por todas. Quem reclama de vacina com empresa de quadrinho, não lê quadrinho. O pessoal tem que entender isso, cara. Mas o cara tem tantos seguidores, meu irmão. Os seguidores dele assistem ele jogando Minecraft, meu amigo. Tu acha que ele é capaz de entender a luz que fenece? Porra, meu amigo, põe teu cérebro pra funcionar, bicho. Então o que acontece? Ele veio falar comigo, eu expliquei tudo isso. Eu falei, não, cara, não vou. Beleza. Passou dezembro, o quadrinho foi lançado. Sucesso, o Arena... não, é o quadrinho mais esperado do ano, não sei o que, é a melhor obra do Pipoca, tem gente que falou isso, não sei o que. Então o acolhimento da obra foi absurdamente bom.
E eu disse, pô, cara, tá aí a realidade sendo comprovada. Procura. Teve gente, inclusive, falando dessa questão do lado da esquerda, que veio me questionar. Eu tava produzindo Arena, né? Encontrei um pessoal numa banca de... Não, mas... Porque teve aquela polêmica do Pipoca, né? Com a questão da tradução lá do mangaka Recada lá. Alf. Adolf. Isso, Recada Adolf. Sim. Que botaram lá uma frase que o Bolsonaro teria Sim. dito, ali em tom de deboche, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, é assim, o Pipoca Nanquim, enquanto empresa, eles fazem aquilo que eles acham que eles têm que fazer. Ponto final. Entendeu? Eles são de... Teve gente que me procurou, porra, porque o Calari fica falando de uso de máscara, vacina e dá um festão de casamento socado de gente, cara. Aí que tá. Separem as coisas, né? Eu não acho que o Calari não tenha que fazer o casamento dele. Até porque eu desconfio de muito dessa atmosfera aí. Agora, se ele prega uma coisa e faz outra, isso é um problema dele. Sim. Cobre dele. Tá entendendo? Porque de fato isso ocorreu. Ah, porque eu tô 100% vacinado, mas em nenhum lugar tava escrito que você tá 100% vacinado. Por que você tá divulgando isso? Aí o que aconteceu? Passou, lançou a Arena e tal. Aí de novo essa história. Eu fui procurado por um filho de um compadre meu. Ele falou, Alan, tem um cara que ele é funcionário de um outro cara famosíssimo, de um youtuber, que ele alugou um andar no Twitter dele pra falar só de ti. Eu falei, foi mesmo, cara? Pô, e eu nem tenho Twitter. Tem Twitter não, ó, não me siga lá no Twitter. Aí o que acontece? É mesmo, qual é o problema? Não, porque... Você de vacina, porque tu é Olavete, tu é Chacrete, tu é Bolsonarete, tu é Vinagrete. Eu, é mesmo, cara? Pô, eu não sigo uma rede social do Bolsonaro. Aí o que aconteceu? Aí, esse rapaz, ele descobriu, esse cara, ele persegue já o Pipoca Nanquim tem uns anos. Quem? Esse que você deu lá o espaço no Twitter? Esse que tá fazendo esse bafafá no Twitter. Ele pegou o Twitter dele só pra falar mal de mim. Detonar a mim e ao Pipoca. Porque eu era antivacina. Na verdade, ele queria que o Pipoca tomasse uma atitude em relação a Ele queria atingir te o Pipoca. cortar. Não, porque não era eu a questão era prejudicar o Pipoca. E sobretudo, no caso do Arena. Porque o Arena, ele não é mais um quadrinho do Pipoca. Ele é um quadrinho de um membro do Pipoca. O que aconteceu foi o seguinte. Há um tempo atrás, o Pipoca Nanquim fez um vídeo. A gente estava lá, como sempre, falando dos quadrinhos. E eles falaram de um quadrinho que tinha um artista específico que eles tinham lançado em outra obra. Ah, inclusive nós temos aqui um quadrinho do fulano, foi desenhado pelo fulano, editado por não sei quem. Aí uma pessoa lá, pô, mas eu colori o quadrinho, uma menina, né? Eles não me deram crédito. Eita. Aí esse cara que tava fazendo esse bafafá ali, porra, como assim? Explodiu logo. Não sei se ele é um desses caras que não tem namorada e tava, né? É um incel. Faz tudo. Agora tem essa história aí. Pois é. Aí o que acontece? Tomou as dores, né? Pô. Aí o que aconteceu? Começou nessa história. Vamos lançar druna. Isso é coisa de tarado. Não sei o quê. Ah, sim. Aí começou. Tudo que um Pipoca Nanquim fazia, ele ia lá e pá. Quando chegou a questão do Arena, começou. Então, pessoal que é pago. Quando eu falo é pago, isso não é brincadeira. Ele realmente ganha Ele dinheiro. ganha pra falar ficar mal. perseguindo. É tipo a Rede TV, mais ou menos, É um cara de fofoca. É um cara que é rico e só joga Minecraft, pô. E o público dele, que o Pipoca Nanquim ficou com medo, é um bando de criança que assiste ele jogar Minecraft. Eu não sabia essa onda, mas é quem eu tô pensando que é? Depois Depois em off. em off. Peraí, ele pintava o cabelo? Não sei, cara. Aí realmente eu não sei. Quem É um cara? rapaz um pouco acima do peso. Opa, não é mais que eu tô pensando. Vai, adiante, gente. Enfim, aí o que aconteceu? Essa pessoa perseguiu o Pipoca. Quando chegou a vez do Arena, cara, um monte de grupo sacaneando a obra do Calari. Porque era uma obra de macho, não sei o quê. Tóxico. Não sei o quê. Tóxico. Tóxico. Porque aí não merece nem quem usa o português correto. Aí quando chegou no Arena, porque o cara a gente vacina, pronto. Aí começou essa campanha. O que aconteceu foi que, infelizmente, quando chegou o Arena na minha casa, no dia que chegou na minha casa, alguém me liga, Alan, já viu que estão falando de ti na internet? De mim, pra essa internet não tenho o que falar mais. Quando eu vi o vídeo do Pipoca lá, porque não sei o que, isso aqui antes vai ter que resolver outra treta do Lâmpada. Que treta que eu tô pedindo pra resolver? Fizeram um vídeo dentro do Pipoca Nanquim. Um vídeo do Pipoca Nanquim. Falando de ti. Me detonando. Palavrão, os cacete a 4. Assim, transtornados.
O outro, eu tô com vontade de chorar aqui, essa situação. Aí eu fiquei olhando. Assim, é surreal o vídeo. É inacreditável. Esse vídeo tá no ar até hoje. Não. Pelo que eu sei, parece que eles colocaram no canal deles e você só acessa com um link lá. Aí o que aconteceu? Tem gente que falou, eu não consegui ir até o final do vídeo, cara. É execrável o negócio. Porque é esquisito o vídeo. Parece ser muito teatro. Mas né? eles fizeram esse vídeo por quê, exatamente? Por causa dessa situação aí. Porque não sei o que. E realmente nós pegamos aqui. Aí pegaram. Eles foram levados pela emoção Não, desse. pegaram prints de um Facebook que eu tenho. Que eu só tenho esse Facebook por causa de uma pessoa com quem eu me comunico nos Estados Unidos. Pra venda de originais e tal, né? Que é um Facebook onde eu posto coisa lá relativa à política e tal. Porque assim, a minha premissa é a da verdade. Tá entendendo? Meu irmão, apoie quem você quiser. Apoie o Satanás se tu quiser. Mas não vem mentir aqui como se fosse um imbecil. Eu não sou idiota. Eu sei entender as coisas. Então o que aconteceu? O cara pegou um monte de recorte. O que é vacina, não sei o que. Matérias sobre vacina. Aí lá eu tava o Bruno Zago. Não, porque realmente a gente olhando aqui, né? Não tem, é indefensável. Aí eu fiquei olhando. Tá certo. Quando chegou lá pelo minuto, acho que 14, o Bruno Zago manda. Não, porque a gente não foi checar, né? Ninguém que foi checar nada. Depois de 14 minutos detonando. 14 ou mais, não lembro. Aí eles falaram que não foram checar, mas tá parecendo que é isso. Aí eu fiquei... Tá certo. Cara... Há um processo na costa, meu Pois Deus é. do céu. Difamação, calúnia. Só que tem um detalhe. Meu Deus do céu. Minutos antes, cara, depois desse dia aconteceu muita coisa ainda que o pessoal não faz ideia. Depois... Agora vocês vão saber com exclusividade. Né? O que aconteceu? Depois de alguns minutos, eu falei com o Alexandre, que palhaçada é essa aqui, cara? Não, porque não sei o que, a gente teve que fazer um vídeo. Como assim teve que fazer um vídeo? Teve. Aí o outro lá chorando, porque eu tô com vontade de chorar. Chorou, rapaz, vira homem, me liga. Que negócio é esse? Alan, que negócio é esse aqui? Eu disse, não, isso é coisa de retardado, vocês vão dar atenção. Porque eu já sabia de tudo, né? Só que eu achei que assim, se eu que não fui atrás tô sabendo, os maiores interessados também poderiam saber. Infelizmente não, eu superestimei demais a inteligência dos outros. Aí o que acontece? Ficou isso aí. Todo mundo quer lá comentar questionando, mas peraí, cadê o cara se defendendo? Cadê? Apaga comentário. Você quer apaga comentário. Apaga comentário. Aí tinha os comentários lá no Facebook deles também me detonando. Aí eu falei, pô, cara, ainda essa palhaçada aqui, bicho? Pô, que negócio é esse? Aí o Kalari me falou, não, vou pedir pro fulano apagar rápido. Ah, então o fulano, quando aparece pipoca, nem quem é o fulano, né? Beleza. Tá certo, ele não sabia. Caramba. Então assim, o que acontece? Não que seja inocente, porque acho que você embarca numa coisa sem saber, e mesmo assim embarca, isso denota um certo desvio de caráter mesmo. Porque eu não vou detonar alguém por causa de que alguém tá me falando. Pelo amor de Deus, que negócio é esse? Pô, eu fiquei 4 anos da minha vida indo dormir de madrugada lá da minha esposa pra fazer acontecer o trabalho do cara. E isso não teve peso? Na hora de te jogar fora como se não fosse nada. Aqui tem no fim do Arena, um escrito aqui do Alexandre, nos extras, um pós-fácil, onde ele fala de mim. E assim, nada dos elogios que tá aqui pesou. Aí o que acontece? Aí eu, porra, beleza. Aí no outro dia eu recebi ligações, sabe? Não, porque, sabe, não tô dormindo à noite, não sei o que. Por que tu fez ou seja, o problema de consciência é a postagem, não é o que foi a pessoa dito, fez. Né? Caramba. Aí eu fiquei engraçado, né? Porque quando o rapaz lá tava lendo, o Bruno Zago, ele não leu as fontes, né? Que tá lá na postagem. O Globo, o UOL, não sei o que. Quer dizer, dias antes, o Grupo Globo, através do G1, se não me engano, tinha feito uma matéria porque tinha sido o Quadrinho Nacional, o dia do Quadrinho Nacional. E ele pegou 3 obras pra falar na matéria televisionada e tal. E uma delas era o Arena. Nossa. Aí eu fiquei, por que pra falar do Arena o Globo não é fake news? Mas pra falar da vacina o Globo é fake news, o Grupo Globo. Só valia notícias positivas, no caso. E outra coisa, eu não trabalho no Grupo Globo, vai cancelar o Globo. Exatamente. Vai cancelar o UOL. Vai cancelar a professora Paula Marisa, que também tem as fontes dela. Não, porque o cara tem... Mas tem que entender que o cara tem tanto... então quer dizer que o cara tem um monte de seguidor, pressiona o que tem menos seguidor e vocês entregam a cabeça de quem tem menos seguidor. É assim? E o trabalho, a humanidade, a parceria, joga no vaso, é isso? Tá certo.
Quando foi... E teve gente que questionou eles com relação lá nos comentários, com relação a... Vocês não questionaram o jurídico de vocês não, né? Tá certo. Eu cheguei a conversar com advogados e tal, para pesar os prós e os contras de mover a questão processual, um processo. A minha esposa estava grávida já, né? Então assim, para ela foi bem complicado ficar ouvindo isso, porque ela sabia que é tudo mentira, né? E que a razão, a motivação disso, toda essa confusão não era negócio de vacina nem nada disso. Foi pressão de um hater de internet ali. Mas a questão tem outras coisas. No outro dia de manhã, porque eu ainda estava recebendo mensagem de pessoas que vieram conversar comigo para entender. E quando eu explicava, eu mandei foi a bula dos negócios, porque ela tá aqui, cara. Sabe, aí o pessoal parava de mandar mensagem. Pronto, caiu na real. Pois é. Mandava documento, mandava pesquisa de órgãos americanos, da própria OMS. Tá aqui, cara. Você não vai ver isso aqui em jornal brasileiro, não é interessante, cara. Sabe? Por exemplo, qual é o órgão que é responsável pelas vacinas aqui? Anvisa? A Anvisa tá aí querendo vacinar as crianças. Por quê? Porque o lote tá aí, tem que. Né? Dane-se. O que vai fazer? Pois é, né? Aí o que aconteceu? Eu recebi uma mensagem de 2 pessoas em especial. Não, cara, porque esses caras não sei o que. E tem uma pessoa aqui no Brasil que eu não gosto. Por causa disso, é o fulano de tal. Eu falei, grande editor aqui do Brasil. É mesmo, cara? Por quê? Por isso. Pô, beleza. Quando foi à noite, eu recebi a mensagem de um outro, que é um cara que trabalha com venda e compra de gibi. Aqui, ele é de São Paulo. Cara, a gente conversou umas 3 horas. Ele me falou, porque ele participava de um grupo, ele pagava, ele era colaborador deste grupo que pertencia a esse cara que o outro cara de manhã tinha me falado. Sei. Ao editor. Ao tal do editor. E ele falou, não, porque eu falei pra eles que eles não podiam se meter com bolsonaristas, eles não podem contratar gente que não sei o que não sei o que. Não. O ponto é, você não pode trabalhar com quem o seu padrinho não quer que você trabalhe. Não importa se esse cara tá se sacrificando por você. Não se importa se o cara é bom, se a arte do cara nada, é boa. Nada. E isso é um verdadeiro... Pessoal, vocês que estão assistindo a gente aí, é um processo que Revelações. O Brasil vem passando desde 2018 até antes, 17, 16. Muito antes. Eu sofri um pouco na universidade com questões políticas também. E é um processo que é uma degradação enorme, porque tu vai selecionar as pessoas por quem a pessoa vota. É ridículo. É ridículo. Ridículo. Então, a gente recebe todo tipo de gente aqui. Sim. Eu não vou perguntar se ela vai votar no Lula ou no Bolsonaro para receber a pessoa. Eu quero saber da história dela, da arte dela, da vida dela, do trabalho dela. Quem a pessoa vai votar, o problema é dela. Assim como eu não quero que ninguém se incomode com quem eu vou votar. Sim. Se a gente for começar a selecionar, aí depois vem querer dizer, porque tá polarizado, porque pelo amor de Deus, vamos esquecer isso, cara. A eleição é um dia no ano ali que tu vai botar o número do teu candidato ali, quem ganhar, ganhou, quem perder, perdeu, e segue o barco, segue a vida, cara. Isso já tá ficando uma coisa insuportável, cara. Eu lembro de uma... Só pra dar um exemplo disso que tá falando, eu vi um caso no Facebook, uma moça, eu não sei se ela era, eu não conheço, ela é uma personalidade aí de alguma coisa, não sei se é atriz, cantora, sei lá o que, moça negra, bonita. Ela resolveu no Dia das Crianças presentear as meninas da rua dela com umas bonequinhas negras. Porra, beleza, bacana, dando lá os presentes. Foi lá, um cidadão, foto lá de K-pop. Foto de K-pop. Que adianta as bonecas serem negras se elas não são trans? Isso é o que chamamos de transfobia. Hashtag não a transfobia. A questão é que essas coisas, elas são um poço sem fundo. Quando você toma o absurdo por verdade, não tem como satisfazer ninguém. Essa é a característica disso tudo. A loucura, a pós-verdade, ela é isso. A pós-verdade é isso. Se você tem essas coisas por verdade, se a relatividade é a verdade, se o relativo é a verdade, então, meu irmão, a tua vida é um inferno. Ela se torna automaticamente um inferno, né? Então, assim, então o que acontece? Não pode votar, não sei o que. Eu passei o dia falando com eles sobre isso. Eu falei, é mesmo, cara? Uma vez já gritaram em um lugar que eu trabalhei, contrataram um bolsominion.
É complicado. Tu nem recebeu esse mês por causa disso. Não, é tipo assim, e quem é que põe esse rótulo nas pessoas bolsominion? Quem disse que eu sou bolsominion? Porque se eu acredito numa coisa, eu acredito em outra, automaticamente eu sou bolsominion, eu sou lulaminion, eu sou seja lá o que for, Eu cara. fiquei imaginando agora o desenho da Arena. Que é o Bolsonaro. Mito. Colocou lá a Na bandeira do verdade, Brasil. no meu coração é o Bolsonaro que tá batendo no Haddad. Toma Deus, Haddad. pátria e família. Aí tu abre lá o batistaca, 2 metros e pouco de altura, que eu me fiz baseado no Gran Cali, né? Sim. Aquele lutador de MMA, de wrestling, Wrestling. né? Haddad. Porra. Tá aqui, a Ana, na verdade, é a Benedita da Silva. É esse tipo de coisa, sabe? Cara, Caramba. mas eu não sou o problema. É que eu não sou esquizofrênico. E assim, cara, eu tenho. Tá chegando meu quarto filho, como eu falei, eu não tenho tempo, cara, pra loucura. Sabe? Perder Nem tempo com na isso. minha adolescência eu ficava desenhando, cara. Eu não, sabe? Então assim, o que acontece? Acabou que teve isso aí. Depois eu fui descobrindo que, na verdade, foi todo um investimento. Por exemplo, tinha um dos membros do Pipoca que na rede social dele, antes de acabar a Arena, meses antes, estavam lá me detonando, o pessoal na rede social do cara. Eu falei, pô, bicho, porque a gente tá aqui, né, fazendo teu projeto e teu parceiro aí de trabalho detonando. Pô, como é que faz, bicho? Complicado, né? No final, resumindo a história, foi política. Não sei te dizer se é política a questão, porque, volto a dizer, eu tenho uma noção de que os problemas, eles têm os seus... Tem as coisas anteriores. A sua premissa, normalmente ela é anterior. Eu acho que são pessoas com problemas mesmo. Esse cara, por exemplo aí, né, que hoje em dia falou, não pode, não sei o que. Há anos atrás, quando lançaram o Druna, ele tava lá. Esse Serpieri é um tarado, isso tinha que ser proibido no Brasil. Meu Deus. Tem uma outra história com o lançamento do Horácio também que eu sei. Ele não faz ideia. Entende? E o que acontece? E hoje tá lá batendo na costa deles. Sempre tem desses, né? Sempre tem Tu tá desses. entendendo? Então assim, em resumo, o que acontece? Não é nem política, o resumo só pode trabalhar quem tá embaixo da minha asa. Ponto final. Quem pensa como eu quero que pense, quem E o que faz o que eu acontece? quero que fale. Pipoca e Nanquim tá correndo muito por fora, tá com muita identidade, tá com muito... Por isso que eu falei no início, o Pipoca e Nanquim você sente a tessitura e isso incomoda muita gente. Sim. Não pode Pipoca e Nanquim... Como é que Pipoca e Nanquim faz sucesso sem a minha sanção? Não pode. Vem pra cá. Tá entendendo? Então assim, é uma pena. Na verdade, mais do que ser algo que indigna a gente, a situação que foi comigo, mas eu olho, cara, que pena, bicho. Sabe? Mais uma rasteira que uma possibilidade levou. E teve muita gente que comentou, esse foi o fim do Pipoca e Nanquim, porque agora você tem que pagar o pedágio pra existir. Caramba. Os fãs falaram. Teve gente que foi no meu Instagram falar, Alan, eu fui comentar lá respeitosamente com eles, fiz 5 comentários, os 5 foram apagados. Então, não querem ver. É por isso que o problema não é simplesmente de, porra, mas tu não acha, porque muita gente me fala, tu não acha que o Calari, ele fez a coisa sem querer fazer? Eu falei, cara, não me importa. O Calari, ele devia me dar conselho, perdão, opa. O Calari, ele devia estar me dando conselho hoje. Por ele ser mais velho que eu, mais vida do que eu, mais tempo do que eu. Mas que ele cai numa coisa armadilha dessa. E deixa eu te perguntar uma coisa, só pra gente ir pra questão final aqui. Depois de tudo isso, cara, ainda desenhando noites em claro, tu ainda consegue encostar a costa, deitar, esticar a costa pra dormir bem? E mais importante, não é verdade. Pra dormir bem? Não, eu arrumei uma solução pra isso, eu não durmo mais. A gente vai te fazer então um convite. A dormir bem. A dormir bem, né? Porque agora a gente vai falar do nosso Patrocinador! Aí. Encerrar com chave de ouro. Vamos aproveitar e vou fazer o seguinte, já que a parceria está se iniciando, para quem comprar, para quem colocar o QR Code Tá na tela o QR que Code. tá na tela aparecendo, quem vir por esse QR Code que já tá ativo, a gente vai dar um cupom de R$100 de desconto por qualquer Ó, papai, eu que vou clicar. Eu tô precisando de cama. Você é o primeiro cliente, primeira. O que você R$100 de está desconto. esperando? R$100 de desconto, Não Jojo. é? Entrega no mesmo dia, tem garantia de até 1 ano, Cubra qualquer preço da concorrência. cobre qualquer preço da concorrência. E seguindo por esse cupom do QR Code que tá aqui na tela,
100zinho de desconto. Poxa. Desafio vocês trazerem preço de qualquer concorrente. Trazer a o gente cobra. panfleto. Tá Traz aqui, o ó. orçamento que a gente cobre, entra com o QR Code que além de cobrir, você ganha R$100. Eita. Rapaz, isso aqui não é um patrocínio, isso aqui é um presente pra vocês. Poxa, presentão. Aí vocês terem, né? Bons sonhos. Bons sonhos. Bons Ter um sonhos. bom colchão é muito importante. O meu colchão tá todo lascado na casa, amanhã todo quebrado. Então pronto, vamos mudar isso. Tá Olha bom? aí. Especial. A entrega do seu produto no mesmo dia. Uhum. Você vai poder parcelar em até 10 vezes. Você vai ter 1 ano de garantia Isso é bom. e R$100 de desconto através do Poxa. nosso link. Então, Só vantagem. é o AlphaCast e OrtoComfort. Fazendo parte dos seus sonhos. Certo. Rapaz, tem até que ver isso, porque às vezes eu não sei se eu tô abraçando a minha esposa ou um ácaro. O meu colchão tá complicado. Se tu quer trocar de colchão, tá aqui a Entre em OrtoComfort. Entra em contato que tu vai ter R$100 de desconto. Só tu falar, olha, o pessoal lá do Eles AlphaCast. juraram de pé junto. Que Que- você... Tranquilidade. E beleza. cama de qualidade. É E garantida, é uma coisa garantida. que eu tenho testado e não tenho do que reclamar. É, que inveja. Mas é isso, a pergunta que eu queria te fazer pra finalizar, tu cortou relações com o pessoal ou tem algum... Tá aberto os canal ainda. Não tem condições, porque pra mim, é como eu falei, é uma questão de caráter mesmo. E assim, mas tudo bem. A postura é essa, daí não tem como esperar mais confiança. Alguém me perguntou esses dias, um amigo meu que tem uma banca de revista, né? Ele falou, Alain, mas aí, E lá de Coracia? o França. O França. Ele França, quero você aqui também. Ele falando, não, mas aí os caras não entraram em contato contigo. Não, eu que não quero contato, pô, pelo amor de Deus. Né? Os caras me execraram aí por nada, né? Mas e aí o trabalho? Continua aparecendo muito trabalho? Tá conseguindo ainda levar? Cara, depois foi bem difícil, porque uma das coisas Porque eles que... fazem isso pra isso, né? Pro cara ficar sem a fonte de receita e ficar calado. Porque eles querem que pense diferente calado, porque aí se Não, tu falar, mas- tu para de ganhar dinheiro. Mas não, em seguida, em seguida do vídeo, minutos depois, eu abri logo uma caixa no Instagram. Fiquei até a madrugada respondendo o pessoal um por um. Teve gente que veio me atacar e no outro dia de manhã veio pedir perdão. Não, desculpa e tal. E hoje me segue no Instagram, a gente conversa e tudo mais. É porque assim, eu acredito, eu gosto muito das pessoas, do ser humano. Eu acho o ser humano uma coisa incrível, maravilhosa. E quando eu ele fala, não, obrigado porque tu aceitou falar comigo. Não, eu que agradeço a abertura de vocês, aquilo que é bom, porque eu fiz isso para ter qualidade. E se vocês conseguem reconhecer essa qualidade, é sinal de que vocês também têm uma qualidade na hora de consumir. E isso é uma coisa que hoje pouca gente tem critério. O pessoal ele não quer dar R$5 a mais num sanduíche que de repente tem uma qualidade boa, pra dar R$5 a menos num podrão ali que ele vai ter que tomar engolve, vai ter que tomar antibiótico depois. E ele não para pra pensar nisso. Então, tu vê que são pessoas que sem zelo pela própria vida, né? Sim. Mas depois, vacina pra salvar a vida de quê, rapaz? Tu toma. Não vou falar o nome da cerveja. Aí, então, assim, muitas pessoas vieram falar comigo e eu agradeci essa abertura deles, né? E assim, foi difícil porque eu vendi as originais do Arena. Aí cessou um pouco porque ficou um clima. Sei. Né, que as pessoas, até depois de um tempo, chegaram a procurar, mas assim, ficou um clima meio estranho. E aí, mas aí depois a gente passou muita privação, né? Minha esposa e eu, mas graças a Deus a coisa foi se ajeitando. E assim, a gente passa sempre procurando entender a razão das coisas, não simplesmente, tá sem dinheiro é ruim. Não, é ruim pra quem? Tem gente com, sei lá, milhões na conta aí achando que tá sofrendo. Então isso é bem relativo nesse caso. Isso é bem... Depende da tua visão, né? Do que você é feito. Então o que acontece? Hoje a gente tá conseguindo... eu tô trabalhando com um amigo que a gente tá conseguindo fazer muita coisa dentro do campo do desenho, que são várias direções diferentes. A gente tá conseguindo levantar aí o nosso sustento, né? Digamos assim. E graças a Deus a gente tá levando pra frente. E tu não planeja abrir algum curso de desenho, presencial online? Eu faço uma consultoria via Hangout, né? Uso ali o Jack Kirby como um método, transformei ele no método, né? Esse velho. São Kirby. Porra, esse é demais. Aí e a gente vai fazendo consultoria pra ir a partir da visão. Assim, é extremamente teórico. É praticamente conversa assim a aula. Mas o cara muda o desenho. E ele segue se ele quiser. Porque o grande problema do desenho não é você ser bom ou ser ruim.
É você entender o que é bom e o que é ruim. Porque se você... Não adianta você... Eu tô disposto a ir pra praia hoje. Mas se tu tomar o caminho errado, dane-se se tu tá disposto a ir pra praia. Tu tomou o caminho errado, filho. Exatamente. Tu vai bater, sei lá, em outro lugar. Vai, sabe? Então assim, é a mesma coisa. Eu tô disposto a ser desenhista, mas se tu praticar da forma errada, vai dar meio errado, tá entendendo? Não vai dar certo isso. Então o nosso trabalho é de tentar fazer as pessoas entenderem com as suas cabeças aquilo que eu estou falando. Eu não quero que elas repitam o que eu estou dizendo, eu quero que elas compreendam o que eu estou falando, elas de fato recebam aquilo que é a compreensão do desenho e elas consigam botar em prática, elas dizem, nossa, entendi agora. Chegar nesse ponto, entendeu? Porque esse negócio de técnica, não sei o que, isso aí é encheção de linguiça, isso aí praticando você resolve. A questão da compreensão é mais problemática. Por que o estilo clássico é melhor? Por que tal segmento é melhor? Por que você tem que fazer desse jeito? E é dar essas razões para as pessoas, tá entendendo? Porque assim, eu vejo, né, as pessoas saírem dos cursos por aí. Fiz um curso de artesanato, um curso de desenho, tá aqui, olha, meu desenho, fiz esse desenho aqui, né, durante o curso, tá aí depois do curso. Não sei fazer sem orientação. Ah, amiguinho, então você virou o filósofo lá que falou, né? Formado sem filosofia. Sem saber filosofar, é isso. Excelente. Aí o cara entrando para tua rede social, pro Instagram. Fala lá comigo, se quiser ir lá no Instagram no privado. Ô, Alan, como é que eu faço pra gente tá vendo? Não é simples, tu me paga e eu te dou o curso. A tua arroba aí, qual é? Deixa eu lembrar. Amadeus_Alan. Amadeus Underline. Aí, segue. @Amadeus_Alan. Sigam ele. Sigam a gente também aqui. E agradecer. Agradecer a tua participação. Eu que agradeço. Foi muito informativo, muito interessante. Pena que a gente não tem mais tempo. É, porque a gente muita fica horas, polêmica. Tem mais polêmica. Ia E- perguntar o que ele curte de quadrinho aí recente da Marvel, dos filmes. Tudo que lançaram no Mas se a gente for entrar por esse, vai ser mais Vai um ficar um outro programa. outro podcast de volta aqui pra gente conversar mais. E eu sei que o nosso público é muito inteligente, então a gente não precisa ter aquela mensagem no final do programa assim. Do He-Man? Não, a opinião do nosso convidado não reflete necessariamente. o pior do programa. Exatamente, porque. Olha. Não cancela a gente. Eu cansei. Mas- E nem cancele ele. Nem cancela ele também, pelo amor de Deus. Vai, vai. Cada um tem o direito de pensar, de ter a ideia e de se expressar da forma. Não é liberdade, não é, o lance não é liberdade, Liberdade de não é a democracia. Meu amigo, democracia é isso, viver com os divergentes, com respeito, tolerância. E assim a gente vai seguindo. Isso é humanidade. Mas, cara, eu quero me cancelar. Você vai lá no meu Instagram que a gente conversa antes. Pode me cancelar com propriedade, pelo menos, pô. Exatamente. Pô, E aí, a gente vai encerrar. A gente se vê no próximo programa, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Vamos terminar de uma maneira diferente, cuidando do autógrafo aqui na Arena, opa. né? E aí, também vai dando. Aqui a gente também tem, após isso, o Death Note. Aí tu pode Você anotar- pode assinar o nome aí dos seus desafetos aí, o Já- hater, O né? pessoal aí do Pipoca Não, ele não. Pode ele não. assinar o da Equatorial. Pode. Vai-te embora aí. Já deve ter aqui, né? Já, Uns 15. já que tem hoje. E obrigado, galera. Valeu. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau.